Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Vanessa Lovatel e na videoaula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa raposa amigurumi de crochê. Uma peça super rápida de ser feita por ser um tamanho pequeno. A medida dela pronta, ela fica de 18 centímetros ou 14 centímetros sentada. Então agora, para final de ano, se você quiser fazer para vender ou presentear. Para bebês também é bom, porque é um tamanho fácil de pegar, então fica bem legal. Eu espero que vocês gostem, aproveitem. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Eu peço também para que vocês se inscrevam e ativem o sininho, assim vocês receberão todas as atualizações e ajudarão ao meu trabalho. Vamos aprender a nossa raposinha então? Vamos agora fazer a orelha da nossa raposinha. Então, eu vou seguir com o fio laranja e eu vou fazer um anel mágico. E dentro dele eu vou colocar 5 pontos baixos. 3, 4, 5. Eu vou fechar esse meu anel. Depois eu vou fazer o nozinho, cortar e esconder o fio. Aqui, então, a segunda carreira vai ser 5 aumentos. Nós vamos ficar, então, com 10 pontos altos. Aqui eu já coloquei meu marcador, então, eu vou fazer 2 pontos baixos. Desculpem, eu acho que eu acabei falando pontos altos, mas são pontos baixos. 2 pontos baixos para cada ponto de base. No total, nós vamos ficar com 10 pontos baixos. A terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, eu já fiz o primeiro ponto baixo e um aumento. Eu vou repetir essa sequência, fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a extensão do meu trabalho. E no final, eu vou ficar com 15 pontos baixos. Eu vou fazer o meu último aumento. Agora, nós vamos para a quarta carreira. A quarta carreira, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base, nós vamos permanecer com 15 pontos baixos. Então, agora, nós vamos seguir a quarta, a quinta, a sexta e a sétima carreira com ponto baixo sobre ponto baixo de base, totalizando 15 pontos baixos cada carreira. Cheguei na sétima carreira e ficou dessa forma. Agora aqui nós vamos tirar o nosso marcador, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, cortar o nosso fio, deixando um excesso, passar esse fio por entre a última laçada, e depois eu passo ele na minha agulha de tapeçaria, fecho a minha orelhinha, coloco ela dupla e faço como se fosse um alinhavo. Então, eu já fecho as peças, porque na hora de costurar é mais fácil com a peça já fechada. Fica muito mais rápido e o acabamento fica perfeito. Então, aqui eu fecho, um alinhavo, fecho, dou uma pequena franzidinha e aqui eu costumo dar um pontinho só para segurar. Então, a nossa orelhinha está finalizada. Faço outra igual. E depois vamos costurar na peça. Para as patas traseiras, nós vamos usar o fio preto. E o laranja também. Nós vamos iniciar com o preto. Então, nós vamos fazer um anel mágico e dentro dele nós vamos colocar 6 pontos baixos, que vai ser a primeira carreira. E a segunda carreira nós vamos fazer
6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Já finalizei a segunda carreira, aqui no preto é um pouco difícil de visualizar, mas é da mesma forma, né, que a gente iniciou o trabalho, então eu não vou ficar mostrando para não ficar muito repetitivo. Então, agora nós vamos fazer a carreira 3, 4 e 5 com pontos baixos sobre pontos baixos de base. Cada uma delas vai continuar com 12 pontos baixos. Cheguei na quinta carreira com 12 pontos baixos. Então, ela já vai fechando. Agora, nós vamos trocar para o fio laranja. Então, nós vamos fazer do mesmo modo em que nós fizemos nas outras partes. Nós vamos fazer uma alcinha, vamos passar por entre a alça, puxar a alça para ficar bem firme e fazer um ponto baixíssimo. Então, agora aqui eu vou fazer um ponto para cada ponto de base. Vou cortar o meu preto, que eu não vou mais usar. Então, agora, esta carreira é a carreira de número 6. Na carreira de número 6 e 7, nós vamos também continuar fazendo 12 pontos baixos cada carreira, sem nenhum aumento e nenhuma diminuição. A carreira de número 8, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Eu fiz o primeiro ponto, agora eu vou fazer uma diminuição. Vou seguir por toda a minha carreira e no final eu vou ficar com 9 pontos baixos. Então, ela vai encolher um pouquinho a nossa patinha. Que é a última diminuição. Agora, nós vamos seguir da carreira 9 até a carreira 13, com ponto baixo sobre ponto baixo de base, mantendo os 9 pontos baixos para cada carreira. Finalizei, então, a carreira de número 13 e ficou dessa forma. Aqui também nós vamos finalizar da mesma forma que nós fizemos na orelha, vamos fazer um ponto baixíssimo, deixar uma sobra de fio, passar a laçada, passar o fio na laçada. Nós vamos pegar um pouco de fibra e vamos encher essa nossa patinha. Como ela é menorzinha, às vezes fica um pouquinho mais difícil, então até a agulha serve para auxiliar. Eu coloco um pouco, não coloco muito, mas na parte preta, coloco mais ou menos até a metade de fibra, não precisa ser até no topo, porque aqui depois a gente vai fechar. Eu passo o fio na agulha, dobro e faço novamente um alinhavo, fechando, unindo as duas partes. E não preciso franzir, né? Só deixo um alinhavo. Costumo fazer o nozinho. Então, a nossa patinha traseira está finalizada e eu faço mais uma igual a essa. Vamos agora fazer as patas dianteiras. Então, eu faço um anel mágico e dentro dele eu coloco novamente os 6 pontos baixos. Eu fecho meu anel e depois eu faço um nozinho e arremato ali na parte de trás, como eu fiz no primeiro. Aqui eu já vou colocar o ponto, onde vai começar a minha segunda carreira. A segunda carreira, então, não vai ser 6 aumentos. A pasta dianteira vai ser um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento por toda a nossa carreira. E no final, nós vamos ficar com 9 pontos baixos. Finalizei aqui o nono ponto.
Agora, nós vamos fazer a carreira 3 e 4, somente ponto baixo sobre ponto baixo de base, então cada uma delas permanecerá com 9 pontos baixos. Vamos para a quinta carreira, que vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Então, aqui nós vamos ter que ter cuidado, ir com calma, porque ela fica bem pequenininha, né? Bem delicada. Então, nós vamos com mais cuidado nessa parte. E vamos fazer, então, um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. E nós vamos ficar novamente com 6 pontos baixos. Agora aqui nós vamos mudar de cor novamente, para acompanhar, né, as outras patinhas, para acompanhar as traseiras, também foi feito dessa forma. Então, aqui eu vou passar, pegar o meu fio e vou fazer ponto baixíssimo para prender. Agora, nós vamos seguir da carreira de número 6 até a carreira de número 10, somente ponto baixo sobre ponto baixo de base, e cada uma delas vai permanecer com os 6 pontos baixos. Então, aqui vai ficar bem delicado. É importante nós irmos com bastante cuidado. Essa parte do fio que sobra, a gente pode, deixa eu até inserir aqui, puxar para dentro. Depois fica ali escondido no meio a fibra. Então, aqui a gente vai indo com todo cuidado, contornando e contando, ver se tem os 6 pontos, que às vezes quando é trabalho bem delicado a gente acaba perdendo. Então, toda carreira tem que permanecer com 6 pontos baixos. Cheguei ao final da 10ª carreira e ficou dessa forma, então também eu vou fechar com ponto baixíssimo, vou deixar um excesso de fio. Aqui eu vou colocar um pouquinho de fibra, com bastante cuidado, porque o espaço é bem pequenininho. Então, eu vou colocar a fibra, cabo da agulha, né? Às vezes ajuda. Coloco um pouquinho de fibra lá. E depois eu vou alinhavar igual que eu fiz na pata traseira. Vou fechar e fazer um alinhavo. Essa receita da pata dianteira também eu vou usar para fazer o rabinho da raposa. Então, você faz 3 dessas. Então, uma a gente usa na parte do rabinho. Então, depois de fechada, fica dessa forma. Vamos agora fazer a parte branca que vai na barriga da nossa raposa, aquela parte onde ela depois é presa na barriga. Então, aqui nós vamos fazer, não vamos mais fazer anel mágico, nós vamos fazer 6 correntes. Fiz as 6 correntes, agora eu vou voltar na segunda corrente e eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, fiz o primeiro, o segundo e o terceiro. Agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos, cada um em uma das correntes. E na última corrente, nós vamos fazer novamente 3 pontos baixos dentro dessa mesma corrente. Agora, eu vou voltar e vou fazer 3 pontos baixos na corrente aqui que ficou. Nós trabalhamos a alça de cá, agora nós vamos trabalhar na alça do lado. Já vou escondendo esse meu fio entre a trama do ponto. Já entro aqui no primeiro ponto baixo, onde eu iniciei, e já faço
um ponto baixo, onde eu vou iniciar a minha segunda carreira. Já coloco o meu marcador. Aqui, então, onde é que nós tínhamos os 3 pontos baixos, dentro do mesmo ponto, nós vamos fazer 3 aumentos. Nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada um deles. Nós vamos ficar com 6 pontos baixos. E aqui, onde nós fizemos os três pontos baixos, nós vamos seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base. Chegamos aqui novamente nos 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto e vou fazer os 3 aumentos. Segundo aumento, terceiro aumento. E aqui, novamente, vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base. Finalizei a segunda carreira. Agora, eu começo a minha terceira carreira. Então, vou fazer um ponto baixo no ponto baixo de base. E no próximo, eu vou fazer um aumento. Então, aqui eu vou fazer o aumento. Isso eu vou fazer por 3 vezes. Então, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. E um ponto baixo e um aumento. Vai ficar bem na curvinha, onde nós havíamos os 3 pontos baixos iniciais no mesmo ponto de base. Nós vamos seguir normalmente com os 3 pontos baixos centrais, cada um no seu ponto de base. E aqui nós vamos fazer de novo a repetição de um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Vou fazer o aumento, ponto baixo e um aumento, e finalizo a minha terceira carreira com os 3 pontos baixos centrais. Agora, a quarta carreira, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base, sem nenhum aumento, somente ponto baixo em cada um dos pontos, até o final da nossa carreira. Finalizei a minha carreira, ficou dessa forma. Então, eu venho aqui, eu tiro o meu marcador, eu faço um ponto baixíssimo e eu corto o meu fio, deixando um excesso para depois usar para costurarmos. Essa parte está finalizada. Vamos agora à montagem da nossa raposa. Então, aqui nós estamos com a cabeça e o corpinho, as patas traseiras, as patas dianteiras, as orelhas, o rabinho e a parte da barriga, o detalhe da barriga. Aqui eu já adiantei fazendo um olhinho. O olhinho você pode fazer como você quiser, você pode fazer ela meio dormindo, acordada, ou os olhos abertos, né? Aqui ela tá como se fosse o olho fechadinho. Então, você faz como você quiser. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3 na terceira carreira, de baixo para cima. Eu fiz o primeiro, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de distância do primeiro para o segundo. Então, eu venho, né, saio com o meu, deixa eu pegar aqui o... É legal você fazer toda a contagem e já colocar os alfinetes para mais ou menos ser mais fácil. Então, eu venho e coloco o meu fio na transversal. E puxo. Aqui, então, eu vou pular 2 pontos. 1, 2. Então, eu vou passar novamente para a lateral. E aqui, eu desço novamente na transversal. E subo na transversal. Ou você pode fazer uma parte por vez, né? Se você não tiver muita prática. Então, aqui eu desci na transversal e eu vou fazer mais só um pontinho para ficar, acho que nesse DK. Vamos ver quantos que eu vou pular aqui. Acabei pulando um e no segundo. Então, aqui eu pulei um e no segundo eu vou fazer novamente na transversal.
ela vai ficar como se ela estivesse dormindo. Mas aí o olhinho você faz como você desejar. Então, eu passo meu fio para trás, lá onde eu entrei com ele, com a outra ponta. Aqui é onde que eu entrei, então, eu faço um nozinho, para não ter perigo de esse fio soltar, do nosso olhinho sair. E eu coloco novamente esse fio para dentro e saio lá do outro lado. Eu puxo até esse nozinho entrar. Às vezes ele fica um pouquinho mais grossinho, então é difícil dele entrar na trama. Então, você pega a tesoura, ajuda, ou agulha mesmo, de crochê. Aí, puxei. Ele entrou, dou uma puxadinha, ele vai ficar lá dentro, no meio da trama, e eu corto aqui, porque ele já está preso um no outro. Então, primeiro eu faço o olhinho, para ser mais fácil, para colocar as outras partes. Aqui, às vezes, sai um pouquinho de fibra, então você, com cuidado, vem e deixa tudo bem limpinho. Agora, nós vamos colocar as patas traseiras primeiro. Então, eu pego, primeiro eu sempre alfineto tudo, para ver se fica como que eu desejo. Então, eu coloco ela meio transversal e prendo com o alfinete. Prendo todas as partes com o alfinete. Aqui eu coloquei muito de lado, ó, por isso que é importante você vir com o alfinete. Você vem mais ou menos na direção do olho. Então, eu coloco, prendo com o alfinete, agora venho com o outro. E na outra, na direção do outro olho, eu deixo assim meio transversal. E alfinete. Então, essa daqui eu acabei colocando demais. Colocar novamente, essa parte ela é bem demorada, é a parte que você precisa fazer com mais atenção. Porque é a costura que faz toda a diferença no nosso amiguru. Então, mais ou menos, ele ficou dessa forma. Nós vamos colocar as outras partes, depois nós vamos retomar para ver se é isso que a gente deseja. Então, aqui são as patinhas dianteiras, eu coloco mais ou menos na lateral do olho. Essa vai ser é mais fácil. Logo onde começa, né, o nosso corpinho. E aqui eu coloco a outra também na lateral. Tem pessoas que colocam o alfinete, alfineta também dessa forma, né, coloca pra dentro. Eu gosto mesmo é de prender ele, só tomar cuidado para não levar uma espetada. Aqui agora eu vou colocar a orelhinha. Vou colocar elas e depois eu vou contar mais ou menos quando que eu achar que ficou legal, eu vou contar para vocês qual é a carreira em que eu coloquei. Então, nessa daqui, eu coloquei na primeira, segunda, terceira carreira. Quarta, no início da quarta. Então, 1, 2, 3. E no início da quarta, eu vou prender a outra. Depois a gente vem e olha, ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se é 1, 2, 3, 4, mais ou menos. A nossa orelhinha. Ah, e agora que eu acabei de ver que eu esqueci do focinho. Depois eu vou fazer, então eu vou retomar a vídeo e vou fazer o focinho. Acabei esquecendo de ensinar ele para vocês. Então, aqui eu vou prender novamente, que eu achei que não ficou. Vamos ver se agora ficou legal. Então, você vai vendo, vai colocando, vai prendendo, vendo se fica exatamente como você quer. Depois, aqui na parte de trás, a gente prende o rabinho, né, bem no meio.
fica mais ou menos a 1, 2, 3, 4 na quinta carreira. Ele vai ajudar a sustentar também o corpinho. E tem mais essa parte, que é a parte branca da barriga da nossa raposinha. Então, também a gente vem e coloca no meio e depois a gente alfineta e vê se ficou como que a gente desejava. Vou ensinar vocês a fazer o focinho. Então, para o focinho, nós vamos usar o fio preto, nós vamos fazer um anel mágico e dentro dele nós vamos colocar 5 pontos baixos. Não vamos colocar 6, nós vamos colocar 5 dessa vez. Nós vamos fechar o nosso anel mágico e vamos inserir já dentro do primeiro ponto baixo de base. Vou colocar o meu marcador e aqui eu não vou fazer aumentos nenhum. Nós vamos fazer novamente os 5 pontos baixos, então cada um no seu ponto de base. O preto ele fica um pouquinho difícil de visualizar, mas é só fazer dessa forma que eu estou falando. Então, aqui eu faço um ponto baixo para cada ponto de base, bem com calma, porque ele fica bem um pouquinho difícil de trabalhar. Pois aqui, então, eu venho, eu faço um nozinho, né, para ele não soltar. E corto depois o excesso. Então, a primeira carreira foram 5 pontos baixos, a segunda carreira também 5 pontos baixos. Agora, eu venho com o branco. Deixa eu ver onde é que tá esse aqui. Acabei pegando um outro que ele não estava aberto ainda. Eu venho com o branco, eu pego, faço aquela emenda no fio novamente. E agora, a terceira carreira, nós vamos fazer novamente 5 pontos baixos. Então, cada ponto baixo no seu ponto de base. Você vai precisar ter um pouquinho de paciência e seguir por toda a carreira. Você vai ver que ela vai encolher, né? Vai dar o formato do nosso focinho. Cheguei aqui no final. E agora eu já introduzo no primeiro ponto. Fechar essa nossa carreira. Corto o excesso, o fio que sobrou, né? O preto. Agora, nós vamos para a quarta carreira. A quarta carreira, sim, nós vamos fazer uma carreira de aumentos. Então, aqui, como eu já fiz o primeiro ponto, eu coloco o meu marcador. E nós vamos fazer um aumento. Então, um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento por toda a nossa quarta carreira. E nós vamos ficar no final com 8 pontos baixos. E a quinta e a última carreira, nós somente vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base, totalizando 8 pontos baixos. Finalizado o nosso focinho. Então, aqui eu não coloco enchimento, nada, eu somente prendo ele bem entre logo acima aqui, onde é que começa o branco, né? Eu prendo ele, que ele fique bem em cima dessa divisa do laranja com o branco. Bem no meio, né? Isso aí. Então, a nossa corujinha já está toda alfinetada, agora basta nós costurarmos. Nós vamos iniciar, então, a costura, que eu vou colocar o alfinete mais para o lado,
Então, eu pego o ponto da alcinha do corpinho e o ponto do, da patinha. Então, eu vou seguindo dessa forma, como que eu já alfinetei ela, já alinhavei, né? Então fica mais fácil, senão aqui a gente ficaria mais difícil de nós pegarmos as duas alcinhas, né? Porque tem de baixo e de cima. Então, como ela já foi toda alinhavada, ela facilita bastante na hora da costura. Então, é somente dessa forma, você pega no corpo e pega na patinha. Só temos um pouquinho de cuidado, porque como é bastante partes e é pequenininho, às vezes vai enroscando nos outros fios. Então, aqui, ó, já finalizei a costura, dá uma olhada se está todas as partes bem presas. Eu venho com com esse meu fio e eu trago ele lá para trás e deixo ele em espera para mim depois prender com o fio da outra patinha e fazer um nozinho igual que nós fizemos onde é que foi feito o olhinho. Então, aqui eu já pego e costuro a próxima patinha. Quando eu tiro ele, eu costumo deixar um alfinete ali no finalzinho. Às vezes também você alfineta e quando você finaliza, você vai ver que não ficou exatamente como você queria, ou ficou, se acabou mexendo, ficou um pouquinho tortinho, então é preciso refazer a costura, não tem o que fazer. Por isso que é importante deixar aquele fio, esse fio aqui atrás, sem dar o acabamento assim logo de início, eu dou só no final. Daí você vê todas as partes, vê se ficou bem legal, se não está nada torto. E aí sim eu corto todos os fios, porque depois que você cortar é difícil de encontrar, né, onde é que foi preso. Então assim agiliza um pouco, caso precise você desmanchar, né, descosturar. Então aqui também eu venho e vou lá atrás junto, saio no mesmo espaço onde estava da outra pata. E assim eu vou, deixo aqui em espera, depois nós vamos arrematar. Aqui também, então, eu vou prender o rabinho e vou fazer dessa forma todas as partes. Pegando uma parte no corpinho e uma no rabinho, puxando bem firme, que não fique as laçadas aparecendo. Eu fecho bem quando eu puxo, né? Ainda mais nos cantinhos, eu deixo ele bem firme. Eu desse aqui, eu vou voltar junto com esse das patas. Eu vim mostrar aqui como é que eu faço para prender a orelhinha, né? Então, eu venho tirar aqui meu alfinete. Eu venho, prendo no corpinho, né? Na cabecinha. E bem no cantinho da orelhinha. Pra ela ficar bem firmezinha na cabeça. Então, eu venho bem no cantinho. E eu vou seguindo na lateral, pegando um ponto na cabeça e um na orelhinha. Então, eu sigo, ó, deixo ela meio de ladinho e eu vou pegando as duas, que aqui foi feito alinhavo, mas tem as duas partes, a parte de cima e a de baixo. Então, às vezes você pega só essa da frente e aqui atrás ela vai ficar esse relevo. Então, é importante que você pegue as duas partes, ó, aqui eu peguei as duas partes. Então, quando eu costuro, eu seguro ela um pouco de lado e venho pegando as duas partes. Daí fica um acabamento bem perfeito. Ó, pego a de trás e de frente e puxo bem. Daí não fica nenhuma marca Não pego só essa alça aqui da frente, eu pego também essa de trás. Porque aqui ela está dupla, né? A gente fechou ela. Então, aqui atrás fica tudo bem
bem legalzinho, né? Fica bem um acabamento perfeito. Então, aqui também eu venho e pego bem no cantinho. Daí, na hora de prender, ela fica bem pra dentro, assim, ela não fica com aquela pontinha que parece que tá solta. Eu coloco o meu fio pra dentro e venho aqui atrás e eu puxo bem. Então, ela vai ficar bem firme. Aqui atrás, aí você vem e olha, né, se ficou mais ou menos como você queria, na mesma direção, na mesma altura. Coisa que a gente ajeita a orelhinha, né? Então, se ficou tudo legal como você queria, então a gente vem e eu faço um nozinho, dou uma prendida, ó, como você vê que quando você puxa, ela dá uma leve esticadinha ali. Então, é importante também deixar bem esticadinho para essas costuras não soltarem. E a orelhinha ela fica bem de pezinho, bem legal. Então eu fiz um nozinho, eu corto um dos fios, o excesso, o outro, então que tava na agulha, eu passo por entre a trama, saio lá do outro lado, dou uma puxadinha para entrar e corto. Ela vai entrar, vai ficar lá dentro. A mesma coisa eu faço com esses, eu olho, ver se está tudo bem legal e faço da mesma forma. Aqui então no focinho nós não vamos fechar ele, né, e costurar, fazer aquele alinhavo como nós fazíamos nas outras partes. Nós vamos ter que costurar ele todo contornando. Então aqui ele está bem, eu olho ver se ele está bem centralizado. E eu venho contornando ele. Então eu pego de baixo, ó, e de cima. Então aqui nós vamos ter que fazer como se fosse um círculo, né? Vamos costurar circulando. Ele não está fechado aqui. Ele está aberto. E nós vamos costurar, prender ele. Então, eu pego a de baixo e a de cima e prendo todo o meu focinho. Tem pessoas que colam também com cola quente. Eu gosto de costurar todas as partes. Daí fica mais seguro também para criança, né? Se você vai dar para uma criança, fica super seguro, não tem problema de soltar. Então aqui eu vou pego uma parte na cabeça e mais uma no focinho, puxo bem para não ficar esses risquinhos da costura. Então aqui já está preso o meu focinho. Jogo lá para trás. Como aqui então não ficou nenhum para mim jogar atrás, então eu vou fazer um nozinho. Aqui não vai ter nenhuma sobrinha para mim, porque aqui eu já costurei as duas orelhas e já arrematei. Então eu venho aqui e eu faço aquele nozinho e jogo por entre a trama, saio lá do outro lado. E puxo esse excesso. Então, aqui já está finalizado. Agora falta costurarmos a parte da barriguinha. Seguindo aqui, então, na costura da barriguinha, eu pego a parte do corpo e as duas alcinhas. Aqui ficam as duas alcinhas, né? Onde a gente finaliza. Então, na hora que eu vou costurar, eu pego as duas. Não pego só de baixo. Eu pego as duas alcinhas, eu puxo bem para não ficar a marcação. E vou costurando, sempre prendendo essas duas alcinhas, senão ela vai ficar aquele relevo. Então, eu não quero, eu quero que fique com as duas presas. Ela vai ficar um acabamento perfeito. Aqui também eu finalizo.
Já adiantei o passo, faço um nozinho e passo o fio lá do outro lado e corto. Finalizamos a nossa araposinha e ficou dessa forma. É um tamanho super legal para presentear ou mesmo para vender. Se você gostou dessa videoaula, eu peço para que vocês deixem seu like, assim vocês estarão ajudando o meu canal, pois essa videoaula foi feita com muito carinho para vocês. Se quiserem também vocês podem ativar o sininho, assim vocês poderão receber todas as videoaulas que eu postar, vocês serão notificados. Qualquer dúvida, deixe um comentário. Comentem também o que vocês acharam, o que gostaram, o que gostariam de ver nas videoaulas, ou algo que mudar, né, que não esteja legal. Deixe seu comentário, é muito importante para mim. Beijos e até a próxima!